Estamos aqui hoje com a presença do Adão, mestre de obra, trabalhou muitos anos com construção aí, tem muita experiência para poder dividir com a gente. O Adão, ele trabalha há alguns anos trabalha com construção, né, Adão? Quanto tempo faz que você É, trabalha com obra? Como é que é a mais de sua 20, trajetória aí? mais de 20 anos. Durante essa trajetória aí, qual foi os grandes desafios que você enfrentou aí no processo construtivo da edificação? Renato, praticamente não encontrei muito desafio porque já peguei sempre obra mastigada, pronta. Me refiro pronta assim, passava ali o projeto e a gente ia estar executando. Então eu não tive tanta dificuldade porque eu não fui o criador. Na verdade, já ia executar a obra. Show! Já teve chance de fazer casa de médio, alto, alto padrão? Qual era o tipo de construção que você atendia? Na verdade, sempre popular, mas também tinha construção de, vou dizer assim, de classe média, né? Aquela pessoa que tinha fazia uma casa, uma piscina, casa de cachorro, casa de empregado, de moço do pé, e aí você acaba tendo uma construção que você passa de um ano trabalhando nela. Construir a edificação, na verdade, eu digo, sempre costumo dizer para as pessoas que é um processo, como se fosse um processo artístico, né? O processo do pedreiro, do profissional, ele é como se fosse um artesão. Eu só lembro do artesão quando eu lembro do pedreiro, porque você pega lá matéria-prima como areia, brita, cimento, bloco, e esse aglomerado de materiais você vai juntando cada um deles. Depois junta com cimento, com massa, e na hora que termina, a gente deixa uma casa pronta. Na verdade, é uma arte mesmo. E é uma profissão que eu digo que ela é o tempo todo. É de geração a geração. Cada vez mais a construção ela vai se inovando. Hoje é indústria, né? A construção civil é indústria. Então os profissionais da construção civil, na verdade, são artistas. Aí você vai pegar aí areia, cimento, pedra e vai fazer uma construção que no final é trabalho de artista mesmo. Há pedreiro de todos os tipos. E hoje eu vejo que os pedreiros que mais se desenvolvem são aqueles pedreiros que eles são autônomos. Ele trabalha por conta própria, acaba aprendendo dentro da profissão ali, de cada uma coisa ele vai aprendendo um pouquinho. Ele é meio encanador, meio eletricista, ele é meio carpinteiro, meio ferreiro, de tudo ele é a metade o que trabalha por conta própria. Mas aquele pedreiro que ele trabalha só na construção civil, às vezes a oportunidade dele são poucas, porque se ele é de assentamento, só vai para o assentamento. Se é de alvenaria, só vai para a alvenaria. Se é de concreto, só vai para o concreto. E o autônomo não, ele vai mexer com tudo. O grande desafio de quem trabalha no autônomo é que você trouxe uma diferença muito significativa aí, né? Quando você entra numa empresa, vai trabalhar direto na indústria, né? A empresa ela prefere o pedreiro azulejista, é o pedreiro bloqueiro, é o pedreiro de acabamento e divide por categoria e isso é estratégico, porque quando você acaba sendo exposto àquela mesma atividade repetida, você acaba melhorando. É tipo assim, se você só faz bloco, você fica bom em bloco, se aperfeiçoa em bloco e vai ser uma das melhores pessoas que produz bloco porque é algo que fica natural. É que nem dirigir. Quando a gente vai dirigir pela primeira vez, você tem uma certa dificuldade, fica meio durinho ali, né, tudo mais. Depois que você se acostuma, se habitua com dirigir, vira automático. Você passa as marchas, entra na esquina, sai de um lado, sai do outro e fica natural aquilo. Então, a pessoa que ela está exposta a uma atividade repetidas vezes, ela acaba criando uma sincronia e ficando bom naquilo. Então, por isso que as empresas elas preferem mais ter esse profissional nichado. E aí, quando o profissional ele pega e sai fora lá de uma empresa, por exemplo, vai trabalhar por conta própria, ele chega cá no mercado, ele chega na selva. Verdade. Ele chega na selva, porque lá dentro de uma obra, por exemplo, o pedreiro que se forma dentro de uma obra, dentro de uma construtora, lá ele aprende a fazer uma atividade específica e as chances são que ele vai trabalhar o tempo todo ali, naquilo, porque é o ritmo, né, da empresa que garante produtividade. E quando ele sai cá fora,
Aí você sim, vai se deparar com um orçamento que a pessoa diz, não, eu quero fazer aqui a parede, eu quero rebocar, eu quero colocar essa instala, eu quero colocar uma torneira ali, eu quero puxar um conduíte de energia para cá, e aí o cara, eita, mas isso aí eu não tô sabendo não. Uhum. Verdade, é verdade. É os pedreiros de Chega cidade. mais perto. Então, ou puxa o Os, microfone para você, ou então, os pedreiros de cidades pequenas, ele acaba sendo. Ele faz tudo. Ele pega da fundação, entrega pintada. Já na cidade grande, não. Aí cada um vai para a sua área. Então, se sair um pedreiro de uma cidade grande para uma cidade pequena, ele passa dificuldade. Porque quando ele chega lá, ele só vai encontrar cobra criada. E ainda o pessoal de cidade pequena tem aquele hábito de pagar na diária. Paga na diária e o camarada ele faz tudo. é, tem vários, assim, são várias aplicações ao longo do Brasil, né? É bem pulverizado essa questão de empreita, de área. A diferença maior que eu vejo, bem assim, bem descolada na execução de atividades, é relacionado à empresa versus, como é que chama? Por conta, né? Autônomo. Autônomo, trabalhar por conta. Essa tem uma diferença enorme aí. E você aí, na cidade que você mora, comenta aqui embaixo se na cidade que você mora também o pessoal, quando convida um pedreiro, convida para poder colocar uma porta, levantar parede, colocar piso, ou só convida para fazer atividades pontuais, porque dentro das empresas é assim que funciona, é assim que acaba se criando. E qual que foi o seu maior contato de execução com parte de obra? Qual tipo de obras você realizou mais? Obra de alvenaria, de reboco ou obra em um todo? Como é que é sua jornada dentro do nicho da Na construção? verdade, de tudo eu fiz um pouco. Como eu acabei te falando, a gente trabalhava mais em casas populares. Por estar na empresa, você vai sempre para uma área. Eu mesmo fiquei mais naquela área de marcação. Marcação da obra. Marcação. Na verdade, é mais o pedreiro de fundação, né? É esse daí, mais marcação. A gente deixava lá tudo preparado para os outros pedreiros. Eu sempre fui marcador de obra, né, de casa, né? No caso, o engenheiro lá passa a planta e você vai executar as marcações. Dá tudo preparadinho lá para o outro pedreiro. Legal. Ó, o pedreiro de marcação, ele é um profissional diferenciado. São poucas pessoas dentro das empresas, assim. O pedreiro de marcação são pouquíssimas pessoas que são escolhidas para atender aquele tipo de execução, porque é fundamental na edificação. Na hora que vai tirar a obra do papel, se não marcar tudo certinho, aí dá ruim. Por que você acha que você foi selecionado para poder compor assim a equipe de marcação na obra nas empresas que você trabalhou? Na verdade, logo no início, porque os mestres, ele conhece as pessoas que têm responsabilidade. Ele põe a gente logo na atividade e logo quando ele bate o olho, ele já conhece. Separa isso daqui, você vai fazer isso aqui. E eu nunca falei assim o que eu fazia. Você vai fazer o que, Adão? Não, pode me botar em qualquer área que eu vou executar. E ele botava a gente logo no início, aí tinha dificuldade, eu tinha dificuldade, põe aí, faça aí, Adão. E eu ia lá e executava. Aí ele já separava. Por exemplo, trabalhar com em média de 1.000 profissionais. Desses 1.000 profissionais tem 250 ou mais 300 pedreiros. E só era eu e mais outro de linha de frente para dar serviço o campo para todo mundo. Aí eu Você marcava fala de marcação, né? Liberar a obra para poder liberar a só dar obra. sequência. Para liberar a obra, tem que marcar. Então eu fazia as marcações e eu e outro colega ia liberando as marcações para os outros pedreiros Me fazendo a fundação. vir fazendo a fundação. Porque quando a gente faz a marcação, já vem logo as pessoas para escavar, né? Sim, Vai fazendo escavação, mas quando vai fazendo escavação, já está o pedreiro coladinho ali com entendi. o ajudante, porque muitas vezes o ajudante não tem a noção para tirar um ponto daquele, e quando tirava um ponto daquele, ele tinha que chamar a gente e aí atrasava a obra, então Bagunça tudo. bagunçava tudo. Então cada ajudante já tinha um profissional ali colado com ele. Já para poder garantir que não ia deslocar a marcação em nenhum lugar, né? Porque se saísse qualquer coisa errada em uma construção daquela, a gente que estava em linha de frente ia ser chamado a atenção. E ninguém quer fazer uma obra
por exemplo, torta fora de linha. Primeiro, se Sim, você errar a primeira, as outras todas saem erradas. sai. Compromete o processo. É. Já compromete o alinhamento, né? É isso. E assim, como foi que você desenvolveu assim essas habilidades suas do pedreiro de marcação para poder aprender a fazer essas etapas? Há mais de 30 anos atrás, eu trabalhei com um colega chamado João Pedreiro. Na verdade, ele era encarregado de obra. Sim, E a gente trabalhava em uma fazenda, e essa fazenda era muito grande. Então tinha a parte de pedreiro, e por eu trabalhar com ele em uma fazenda ali, só na parte de construção. Então ele já era um profissional, um mestre. sim. E dali eu já fui, assim que eu comecei a me profissionalizar, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi fazer a marcação de uma casa. Então foi esse João Pedreiro que me ensinou. Ele ensinou. E qual que foi a sua. Como é que você aprendeu a dominar a questão de uma das coisas que é mais complexa na construção da edificação, que é os projetos? Como foi que você teve os seus primeiros contatos com o projeto e como foi que você conseguiu dominar a arte de fazer leitura e interpretação? Para mim, é como eu falei, não tive assim, muita dificuldade, porque sempre eu tive um profissional mais qualificado que eu. Sim, Aí ele sempre me dava tudo prontinho. Então ele, quando ele pegava do engenheiro, ele já modificava e já trazia uma leitura simples para mim. Então tudo não era por letra, era por número mesmo. o desafio hoje, né? Hoje a questão de projetos mudaram muito, né? Muito, muito, As muito. edificações hoje elas têm um pouco o nível de detalhamento um pouco melhor. Projeto mudou para melhor, o nível de detalhamento hoje que a gente traz de informação é bem legal. E para quem já está até, quem está chegando e para quem está querendo também avançar no início da construção, hoje o desafio é aprender a fazer leitura e interpretação dos projetos de uma edificação. O que acontece que ao longo do Brasil, a gente tem a maior parte dos profissionais que ele aprende direto no canteiro de obra, então ele aprende a prática. E a prática é mais, digamos, não é que o projeto é mais difícil, a prática está mais comum, está mais no dia a dia. A pessoa chega lá fazer uma parede, fazer uma viga, rebocar, montar uma ferragem ali, uma obra simples, sem projeto. Mas quando você pega um projeto, o projeto que é algo que foi pensado por alguém, por um responsável técnico, na maioria das vezes é um engenheiro, um arquiteto, e ele faz um desenho técnico. Esse desenho técnico é para poder levar para o canteiro de obra e fazer com que a equipe que está lá dentro do contexto ele consiga tirar aquela obra do papel e executar do jeito que foi pensado. Exatamente. Na verdade, eu sempre fui, eu executei. A parte técnica sempre fui assessorado. Toda obra que eu trabalhei, essa parte técnica eu já recebia pronto. Então, você já recebia tudo engatilhado, eu já tinha uma pessoa para poder falar o que é que você ia fazer em cada Isso. etapa, então você não precisava ter o contato com Não, não. identificar eixo de pilar, eixo de Não, não. sapata, calcular a hipotenusa, nada disso. Não, não, não. Já tinha o pessoal que já falava, você vai puxar aqui, vai para lá. Então, tipo, tinha um mestre, uma pessoa. Sempre tinha um Ah, mestre. entendi. Mestre e engenheiro. Sempre mestre e engenheiro. Eu trabalhei com técnico também em edificação, mas mesmo o técnico em edificação estava ali acompanhado com o mestre e com o engenheiro. Entendi. E aí dava as informações que você precisava Eu para poder precisava. entender ali para poder executar a obra. É, quando eu ia executar a primeira casa, que já vinha fazendo a marcação, eu já tinha tudo pronto por ser casas populares. É um projeto só. Entendi. Você fez a primeira leitura, o difícil é só o dia todo, é só para o O primeiro. primeiro, Depois do primeiro já está tudo na cabeça. na cabeça, mas o papel tem que acompanhar. Se nós, O papel tem que acompanhar. se não esquece, esqueceu o número, era 10, É, bota 5. é. Não tem jeito. Todo o papel acompanha em todas as casas. Porque qualquer dúvida você já está ali. Ah, legal. Então a sua formação como profissional, principalmente nessa área de marcação, você era assessorado, porque como era dentro da empresa, tem toda a equipe de Tem. encarregado, mestre de obra, técnico, engenheiro, para poder dar as instruções ali, né? Então, para você, era mais tranquilo. Para quem quer aproveitar as oportunidades hoje e que, tipo, não trabalha numa empresa, mas é um trabalhador autônomo, mas quer desenvolver nessa arte aí de aprender a dominar o processo construtivo de executar obras.
qual que seria a dica que você deixaria? Qual que seria, acho que, seu pontapé inicial para uma pessoa conseguir se inserir no mercado? Olha, pelo que eu já passei, eu falo assim, não tive muita dificuldade porque fui sempre assessorado. Mas eu aconselho qualquer profissional, seja em qualquer área, você procura no mínimo um técnico que é edificações para lhe orientar, Para lhe trazer para lhe instrução. trazer instrução. Porque esse negócio de trabalhar por sua conta própria não dá certo. Tem que trabalhar dentro das normas da construção civil. Quando você fala não dá certo trabalhar por sua conta própria, você está querendo dizer o quê? Como assim? O que que não dá certo? Eu falo assim, porque se ele tiver qualquer dúvida técnica, então ele vai procurar um profissional qualificado que estudou para aquilo. Entendi. Ah, eu quero fazer uma casa aqui. Então, é ideal que tenha responsabilidade técnica por trás, né? Isso tem a responsabilidade técnica, porque você vai trabalhar, você vai colocar vidas ali dentro. Então, como é que você vai fazer pela sua própria mente? Sem saber, você vai procurar um profissional qualificado naquela área. Entendi. O que que você está trazendo aqui? A responsabilidade do projeto, né? Se alguém vai fazer uma residência, é ideal que tenha um projeto técnico pensado pelo responsável para poder se executar e uma pessoa para lhe orientar na execução ali. É verdade, Hoje você isso acha mesmo. que é o melhor caminho para a pessoa que está É o começando. melhor caminho a pessoa que está começando. E para quem é ajudante, quer virar pedreiro, qual que é a dica que você dá, que você deixa? Ó, no caso do ajudante, a primeira coisa, o ajudante ele tem que ser muito esforçado. Ele tem que tirar da mente dele que ele não vai ficar toda a vida sendo ajudante, ele vai ser um profissional. Então, tem cursos técnicos espalhados por todos os lugares. Mas se você começar com um pedreiro que já tem boa informação, já é um bom início. Mas, contudo, eu sempre aconselho procurar pessoas especializadas, que estudou para isso. É bacana. A questão do ajudante mesmo, isso tem muita questão da filosofia, sabe? A gente nem gosta muito de chamar o auxiliar, né? Auxiliar. Auxiliar de obra. É, o auxiliar, essa pessoa que dá o suporte total ao pedreiro ali, ele tem uma chance enorme de acompanhar os processos construtivos. É legal se a pessoa é, ser um observador, né? Não somente uma pessoa que acompanha, mas que observa e está no canteiro de obra, não tá lá só por estar aí na sua função de trabalhar. Aproveitar cada segundo e cada momento ali para poder perguntar ou tirar dúvida. A gente sabe que o canteiro de obra, ele não é diretamente uma escola, mas muitas pessoas acabam aprendendo lá. Por poder estar tendo contato, a atividades repetidas, a pessoa acaba aprendendo. Mas essa questão do aprendizado, ele vai muito da questão de como o auxiliar se posiciona, como é que você, de repente, você está olhando para aquela oportunidade ali, né? Porque cada obra que você executa é uma oportunidade. Então, você já tem que ter no seu inconsciente, se você pretende galgar um novo espaço dentro do nicho da construção, que você precisa se dedicar, se esforçar, buscar informações. Eu não vou dizer que é fácil, porque assim, ó, não é todo mundo que está disposto a ensinar. Não, não, Você não. está lá no canteiro de obra, você de repente pode perguntar ao pedreiro, ele não está nem aí para você. Eu digo que para ele se profissionalizar depende muito dele. O esforço é da pessoa, é a pessoa que tem que se esforçar o máximo. Quando eu comecei a trabalhar, ainda não tinha 18 anos, eu nem almoçava. O pedreiro deixava a colher ali, saía e eu estava pegando o ferramenta dele, trabalhando. Quando o pedreiro chegava, já estava tudo pronto. Eu trabalhava para dar condição ao pedreiro e ter folga para eu fazer alguma coisa. Então, o ajudante ele tem que ter muito esforço para ele se profissionalizar, porque se ele ficar parado, ele ficar esperando, ele não vai conseguir. A prova que eu me esforçava é que quando eu completei 18 anos, 18 anos mesmo, completei 18 anos, eu assinei a carteira já como profissional. Eu não tenho um ficha de ajudante de pedreiro, tenho ficha de pedreiro. 18 anos eu já estava sendo pedreiro profissional de carteira assinada. Bacana, né? Você já entrou com tudo, com vontade. E a força de vontade é algo que faz a gente alcançar vários níveis, né? Naquela época tinha muita oportunidade. A gente dizia, sou pedreiro. Aí o mestre passava para o engenheiro, olha, fulano de tal disse que é pedreiro. Ele falou, então pega ele aí, leva para o campo. Leva uma semana ele aí para o campo. Fazer o teste. Faça um teste com ele aí uma semana.
depois de uma semana você vem cá. Aí a gente trabalhava lá uma semana, aí o mestre falava, não, pode assinar a carteira do rapaz. Então, tinha muita oportunidade naquela época. Eu não sei por que mudou a exigência, talvez seja a demanda muito grande por profissional. Naquela época tinha mais dificuldade. Mas aí a gente começava já a rebocar, levantar, que eles não colocam a gente imediatamente, Renato, para fazer assentamento. Eles Sim, colocam para alvenaria, para o reboco. E a gente, naquela época, tinha alvenaria de pedra. Eu não sei se ainda faz hoje. sim. Alvenaria de pedra, eles faziam uns testes brutos com a gente lá. A gente passava o teste e já assina a carteira do rapaz. Trabalhei em grandes empresas como essa. Bacana. E hoje tá podendo hoje ser uma inspiração para várias pessoas no Brasil, né? Trazendo essa Verdade, verdade. inspiração, a experiência, o nível de aprendizado, o caminho, né? Você hoje tem herança dentro do nicho da construção? Você deixou sementes aí que está gerando frutos, executando obras? Como é que é hoje essa relação? É, como eu fui um pedreiro bem mais ligado em construção civil, eu trabalhei também autônomo menos, mas trabalhei mais em firma. Mas em todas as áreas eu fiz, tanto fiz profissionais, tanto na empresa como particular. Tem pessoas que passam assim, ô Adão, eu agradeço, você me incentivou, rapaz. Se não fosse você, eu estava hoje sendo um ajudante até hoje. Sempre incentivei as pessoas a se profissionalizar. Eu trabalhei em canteiro de obra que tinha 10.000 funcionários. 10.000? 10.000 funcionários. E entre essa equipe grande, gigantesca, ainda mesmo assim eu incentivava ele a ser profissional. E trabalhei também em empresa pequena, com 10 pessoas. Sim. E às vezes a gente tem que trabalhar só eu e outra pessoa. Então a maioria dos meus ajudantes hoje todos são profissionais. O último foi meu filho, né? Já está executando, já é profissional também na carteira. Já tá. É isso aí. Trazendo hoje um conteúdo um pouco diferente, né? Na verdade, conhecendo um pouco das experiências aí num canteiro de obra. Para aprender a trabalhar com construção é um percurso, né? Cada pessoa que trabalha com obra, ela teve uma experiência diferente. Não é a mesma experiência que o Adão teve, não é a mesma que eu tive, a mesma experiência que João teve, não é a mesma que Adão, que Francisco ou que Pedro, mas quando você soma, quando você olha, basicamente o caminho é a mesma coisa, né? As experiências são diferentes, mas o caminho basicamente é a mesma coisa, o caminho de aprendizado para você entrar dentro disso da construção e aproveitar as oportunidades. O que é que você vê daqui para frente para o nicho da construção civil? Você acha que ainda tem muita chance aí para a juventude, para as pessoas que estão querendo se posicionar aí dentro do mercado? Tem sim. Como eu acabei de falar, a demanda ela é grande, muito grande. As pessoas que estão comprando casa, que estão construindo, porque cada vez mais as pessoas vão precisando desses profissionais. Então, é uma área que não para, só está em crescimento. E eu aproveito aí para dizer para os jovens, aquela cultura, você vai ser pedreiro, você vai para a construção civil. A construção civil hoje ela é uma das indústrias bem sucedidas no Brasil. Hoje não se dá mais como era antigamente, né? Você vai para a construção civil, hoje você vai para a indústria da construção civil. Na verdade, a indústria é porque está fornecendo os produtos para a sociedade. Verdade, antigamente a construção civil não era visto como era visto como a última área, assim, a pessoa não tem Como a mais última nada para área. fazer. E a construção civil hoje não, ela tem, você não tem limite, Tem não. não tem limite. Você não tem nada para fazer na vida, então vai ser ajudante ou vai ser pedreiro. Antigamente era assim, né? É, Último recurso, não tinha escola, não tinha estudo, não, a nossa realidade era essa. hoje tem muitos pedreiros que estão trabalhando de Muito. pedreiro e estão estudando para engenheiro. É, hoje acabou-se, porque tipo assim, porque de uma certa forma, a construção civil ela paga bem. Ela é uma área que paga bem. Um pedreiro aí consegue tirar seus 2.500, 3, 4.000 por mês, dependendo de onde ele trabalha. É uma das indústrias que melhor paga no mercado, é a da construção civil. Profissional sabendo se posicionar direitinho, fazer um orçamento assertivo, ter prazos também que consiga executar a atividade, dá para ser muito positivo, tirar uma boa receita. Então a construção civil acabou chamando a atenção de muitas pessoas, inclusive até, por exemplo, a pessoa chama para poder fazer uma obra, uma reforma na casa. Aí, na hora que o profissional passa o orçamento, a pessoa diz: Eita, trabalhei uma vida para ganhar esse dinheiro. É, é.
E hoje também tá bom, porque as mulheres também estão se ingressando no mercado da construção civil. Exatamente. Tem muitos estados, muitos lugares que a presença feminina no canteiro de obra é forte. Aqui na Bahia, em feira, assim, eu já vi algumas construtoras aqui que tem mais a parte de rejuntadora, né? Essa parte de apoio com as mulheres pintoras. Mas eu já trabalhei em Minas Gerais, que era um bocado de pedreira. A mulherada jogando duro lá na construção civil e eu besta lá, porque eu pensava que era só homem que fazia isso. Há mais de 30 anos atrás, a mulher já estava na construção civil. Eu trabalhei na UES na década de 90 e 90, em 91, 92, na UES em Salvador, e a parceira minha era a mulher, pedreiro, que era, na verdade, a gente não chama pedreira, a gente chama pedreiro, Pedreiro? a mulher. Oxe, É, eu não sabia dessa, não. uhum. Ali, pega o seu parceiro é o pedreiro ali, é por causa da profissão. Aham. Ah, então, a profissão, pedreiro. Pedreiro, é. Então não é pedreira. Não. Pedreira é aquela que faz pedra, né? Pra poder levar para britador. Aí o colega, o pedreiro, o colega era uma mulher. A Ah, profissão. bacana. Há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Caramba, então a presença feminina já vem há tempo ocupando espaço no nicho da construção aí, né? E hoje tem muitas áreas que dá para poder até a mulher explorar, que não é áreas tão pesadas, que nem, por exemplo, ó, que a nossa equipe agora está se especializando, que é o piso vinílico. Eu não sei se você teve a chance de conhecer esse tipo de material, mas a gente está implantando esse sistema aqui na cidade para poder atender a demanda aqui de execução de atividade de obras, onde a gente vai conseguir executar instalações de piso vinílico, rodapé sintético e laminado, que é uma área que é leve, trabalha na sombra, não pega peso, é uma das áreas mais rentáveis hoje na construção, sabia? Esse piso eu não conheço ainda não. Agora os rodapé já conheço. Rodapé sintético, piso vinílico e piso laminado. Feira de Santana, em região metropolitana aqui de Salvador também, um raio de 150 quilômetros de Feira de Santana. A nossa equipe, a equipe Nova Era, liderado pelo Antônio Geraldo, vai atender aí ao longo dessa região todinha aqui e aproveitar as oportunidades aí desse mercado. Por quê, profeta? A gente viu que existe uma oportunidade aí. Piso vinílico, eu perguntei para você que você não, nunca nem ouvi falar. E a maioria das pessoas que você conversa, você vai ver que as pessoas não conhecem. Mas é o que está o queridinho do pessoal da arquitetura hoje. É, Arquitetura e design de interiores. Quando se fala em design de interior e arquitetura, raramente um projeto vai ficar sem ter mais um leve, detalhamento desse. tem várias vantagens, né? É mais leve, é mais Rapidez. rápido, tem um conforto acústico, tem um conforto térmico de você colocar o pé no chão e sentir aquela sensação agradável, não botar aquele pé no chão gelado, por exemplo, de manhã quando você acorda. Muito utilizado dentro de quarto, rápido a aplicação, é tudo de bom. Eu me apaixonei eu sou suspeito a falar sobre piso laminado porque eu me apaixonei e vi a oportunidade de a gente estar implantando. Nós temos uma equipe aqui especializada já, inclusive já fazendo atividades e a gente vai expandir isso para mais lugares, atender não somente Feira de Santana, porque antigamente a gente atendia só feira. A equipe Renata Edifica, relacionada à construção e obras, só atendia a cidade de Feira de Santana. Mas muitas pessoas tinham vontade de contratar nossa mão de obra também. Agora vai poder contratar. Vai poder contratar para a gente atender. Agora só vamos atender fora de Feira de Santana, piso vinílico e rodapé sintético. E a equipe vai ser a equipe Nova Era. Em breve o pessoal vai entender todos os conceitos dessa equipe, como é que ela vai atuar e como contratar também o serviço para a gente poder ir aí até você na tua obra ou então na obra que você trabalha aí junto também, em breve aí vários lugares no Brasil. Eu vi pelo vídeo, gostei. Elias, meu menino, estava fazendo, que faz parte da sua equipe. Aí ele mostrou para mim, eu falei, saiu bom, tá que piso certinho esse. Aí foi que ele passou a explicar para mim. Em breve tem muita notícia. Então, esse aí hoje, com a participação aqui do Adão, mestre de obra, construiu aí já dezenas de edificações, várias experiências para poder dividir. Agora, só para poder a gente finalizar aqui, a gente costuma finalizar aqui, profeta, pedindo para os nossos convidados deixar uma mensagem de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo. Qual a mensagem de inspiração você deixa aí para as pessoas que estão assistindo hoje esse nosso conteúdo? Ô Renato, você para mim é uma pessoa eu me inspiro em você, porque na sua própria experiência você veio, na verdade, no esforço mesmo.
Aí você passou a acreditar naquilo que você vai fazer, você pisa, segura, persevera e acaba acontecendo. Então, é essa parte que eu quero deixar incentivo para vocês. Se você deseja algo, você persevera. Não vai acontecer da primeira vez, talvez nem da segunda vez, mas continua insistindo, vai perseverando, que você vai chegar um momento que você vai realizar o seu sonho, o seu desejo com persistência. Pois é, esse foi aí mais um episódio do Edifica Podcast, dessa vez com a participação aqui do Pastor Adão. Comenta aqui embaixo se você gostou aí de conhecer um pouco das experiências dele. E um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!